Você entendeu a estratégia do Habib's? Hã? Você entendeu? Pessoal, é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Então, a Kotai Wallet, ela será a porta de entrada para o ecossistema Kotai. Você entendeu? Ó, representando os serviços aqui, ó. Aqui está os serviços que nós queremos, entre aspas, apresentar, empurrar para os nossos clientes. Obviamente, o cliente ele não é obrigado a participar da Kotaico, da Kotai Payments, da Kotai Bet, do Kotai Space. Ele não é obrigado, mas ele vai gostar tanto da facilidade desse ecossistema integrado, robusto e seguro, e sem burocracia. Ele vai gostar tanto do negócio que não tem burocracia, que ainda transforma um ambiente anônimo. Ele vai gostar tanto desse ambiente que ele vai acabar participando. Ele vai participar da Kotaico, que é a nossa corretora descentralizada. Ele vai participar da Kotai Payments, que é o nosso gateway de pagamento cripto gratuito para o comerciante. Ele vai querer participar da Kotai Bet, fazer uma fezinha ali, apostar no time dele, ou apostar no candidato que ele quer apoiar, ou apostar no lutador que ele acha que vai ganhar a luta, tanto faz. Ou simplesmente ele pode criar um perfil no nosso Kotai Space. Kotai Space, para quem não sabe, vai se transformar numa rede social, uma plataforma de vídeos onde nós vamos misturar entretenimento com negócios. O Kotai Space ele vai se transformar num ambiente que vai misturar negócio com vídeo. Então lá você vai poder vender produtos e o cliente vai poder comprar os seus produtos sem precisar sair do seu vídeo. Vai ser um negócio absurdo. Então assim, esse ecossistema aqui, ele vai ser apresentado dentro da Kotai Wallet para o cliente. Então você observa que a nossa margem de lucro vai ser absurda oferecendo esses serviços. Você está entendendo onde eu quero chegar? Olha só, pessoal. Eu quero lembrar vocês, antes de continuar aqui, eu quero lembrar vocês que o crescimento de usuários da Binance de 2017 até 2022, ou seja, em apenas 5 anos, foi de mais de 120 milhões de usuários. Foi quase 130 milhões de usuários em apenas 5 anos. Mas algumas pessoas podem falar, mas a Binance é grande, a Binance investiu dinheiro. Nós também podemos investir. No começo a Binance não tinha quase ninguém. Então conforme o ecossistema vai crescendo, a gente também pode investir, pode contratar o Cristiano Ronaldo, Ronaldinho. Meu irmão, quando você tem dinheiro, você faz dinheiro. Essa é a verdade. Quando você tem dinheiro, você faz dinheiro. Entendeu? Então assim, ninguém nasce grande, meu amigo. A Binance não nasceu gigante. Entendeu? Então, olha só. Só lembrando que a Binance, em 5 anos, ela alcançou 128 milhões de usuários. Aqui está marcando 120, mas foi 128 milhões em apenas 5 anos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa meta, a nossa estimativa e meta, ok? É alcançar 100 milhões de usuários até final de 2030. Dentro desse ecossistema Kotai, do nosso ecossistema. 100 milhões de usuários. E é totalmente possível. Por quê? Porque a Kotai Wallet é 100% gratuita, então ela é a porta de entrada para tudo. Entendeu? Então, pessoal, presta atenção. Aqui está uma projeção de quanto cada % estará ali, certo? Quantos por cento estará ali utilizando o nosso ecossistema, tá? Só um minuto. Essa aqui mesmo. Eu confundi a página aqui, mas é essa página mesmo. Então, olha só, pessoal. Se baseando na Kotai Bet, a Kotai Bet a gente vai ganhar uma comissão de 5%, cobrar uma comissão de 5%. Então, se baseando que a participação de usuários, então 100 milhões de usuários, olha só, 100 milhões de usuários dentro desse ecossistema, 100 milhões de usuários, tá? 100 milhões de usuários, até final de 2030.
tá? Então, se baseando nesses números de 100 milhões de usuários, certo? 30% estará usando a Kotai Bet, 30%. A Kotaico, 20%. O Kotai Payments, 40%. O Kotai Space, 60%. Essa aqui é a nossa estimativa que nós fazemos. Então, se baseando pelos lucros que nós teremos ali, 5% na Kotai Bet, 0,20% na Kotaico, 0,20% na Kotai Payments, 0,50% no Kotai Space. Então, se baseando também pelo volume médio do usuário, de $20 ali na Kotai Bet, $1.000 na Kotaico, certo? $200 no Kotai Payments, isso aqui é mensal, tá, pessoal? $5 no Kotai Space. Então, se baseando por esses números, se baseando pela porcentagem de usuários referente ao montante total, nós chegamos aqui na conclusão que essa será a nossa receita mensal estimada. Isso aqui é jogando baixo, tá, pessoal? É jogando baixo. Olha só. Fonte de renda, 100 milhões de usuários, essa é a receita mensal estimada. Somente na Kotai Bet, nós estaríamos ali lucrando $30 milhões. Somente na Kotaico, 40 milhões. Somente na Kotai Payments, 16 milhões. Somente no Kotai Space, $1,5 milhão. Totalizando uma receita mensal de 87 milhões e 500 mil dólares. Esse aqui é se baseando numa estimativa de 100 milhões de usuários no nosso ecossistema até final de 2030, tá bom? Agora, pessoal, vem a melhor parte, certo? A parte dos dividendos. A parte dos dividendos, certo? Essa é a parte dos dividendos. Premissas: lucro mensal estimado no ecossistema Kotai, 87 milhões e 500 mil dólares. O percentual de repasse aos dividendos é 40%. Vocês sabem disso, 40%. Então, vamos supor que até o final do nosso ICO, até o final desse ano, a gente consiga vender 3 mil planos diamantes. 3 mil planos diamantes, certo? Então, o cálculo é esse aqui. O valor total dos dividendos mensais, de 40%, de 87 milhões e meio, é de 35 milhões. Então, 40% de 87 milhões e 500 mil dólares é 35 milhões de dólares. Então, você pega ali 35 milhões de dólares, dividido por 3 mil dividendos por mês. Aqui está o resultado final. Cada plano diamante receberá aproximadamente 11.666 dólares por mês em dividendos, caso o ecossistema atinja 100 milhões de usuários e mantenha esse lucro estimado. Você está observando esse potencial aqui? Hoje, um plano diamante é 1.020 dólares e só de dividendo em 2030 você pode estar recebendo ali em torno de 11.600 por mês, só de dividendo. Obviamente, você tem que respeitar a regra da reserva dos 90% de Kotai, né? Lá no Light Paper eu explico isso para os senhores. Enquanto vocês não venderem os seus Kotais, manterem lá 90% no plano de rendimento, né? No contrato inteligente, certo? O contrato inteligente ele só vai monitorar os seus Kotais, ele não vai bloquear os seus Kotais, certo? Então ele vai monitorar. Se você vender, se você passar para outra carteira, etc., aí você perde os seus dividendos. Mas enquanto você manter parado sem vender 90% do seu montante total, você vai receber dividendo pro resto da vida. Então, enquanto o ecossistema estiver dando lucro, você vai receber isso aqui. E não é impossível, pessoal. Hoje, a Binance lucra aí bilhões por ano. Tá? Então, se você pegar aqui um lucro estimado de 87 milhões por mês, isso dá em torno de 1 bilhão por ano. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, a Binance hoje lucra aí mais de 12 bilhões de dólares por ano. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, é totalmente possível, a gente fazendo um bom trabalho, a gente pode alcançar esses números aqui. E para falar a verdade, é possível que nós podemos alcançar números até maiores, muito maiores do que esse aqui, tá? Só que tem um detalhe, né, pessoal? Será que todo mundo vai segurar a mão? Porque, olha só, o valor estimado do Kotai em 2030 são esses três cenários aqui. Se tudo der errado, o Kotai bate 10 centavos de dólar.
Se tudo der errado, 10 centavos de dólar, que já é muita coisa, né? Agora, se realmente o Kotai, o ecossistema estiver indo bem, e o preço do Bitcoin subir também, porque tudo está atrelado ao Bitcoin, pessoal. Eu já fiz um vídeo falando para vocês que quanto mais o Bitcoin subir, melhor é para as altcoins. Tem gente que não concorda comigo, mas uma coisa está totalmente atrelada à outra. O Bitcoin ele abre espaço, certo, na valorização das altcoins. Então, o Bitcoin batendo ali no mínimo ali entre 300 a 500 mil dólares até 2030, e o nosso ecossistema estiver bombando com 100 milhões de usuários, muito provavelmente, o Kotai ele vai estar batendo 50 centavos. Entendeu? Muito provavelmente, porque somente o Bitcoin vai estar valendo ali mais de 10 trilhões de dólares. Então, o Kotai, com apenas 1 trilhão de unidades de Kotai, o Kotai ele pode bater ali uns 500 bilhões ali de valor de mercado. Por quê, pessoal? O número de usuários, olha só, o número de holders, ou seja, o número de pessoas de carteiras individuais que tiver Kotai, conta muito também. Então, uma coisa depende da outra. Então, imagina só, se tiver 10 milhões de pessoas que tiver Kotai em suas carteiras, o Kotai ele pode bater facilmente ali 10 centavos. Agora, se tiver 50 milhões de pessoas, desses 100 milhões de usuários, 100 milhões de usuários que o Kotai tiver, que o ecossistema tiver, 50% possuir Kotai em suas carteiras individuais, muito provavelmente o Kotai ele pode até ultrapassar 50 centavos de dólar. Ok? Então, meus amigos, o que eu quero explicar nessa live de hoje para os senhores é mostrar claramente que a nossa intenção aqui é lucrar no ecossistema, prestando serviços. E vocês observaram que somente de dividendo, quem tiver pelo menos um plano diamante, vai receber aqui, a gente lucrando 87 milhões por mês. Somente um plano diamante vai receber mensalmente mais de 11 mil dólares. Você tá entendendo? Então assim, pessoal, obviamente nós temos muitos desafios pela frente, tá? Eu não tô aqui afirmando para vocês que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Mas quem disse que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Ok? Pessoal, eu sou um empreendedor. O meu negócio aqui é fazer negócio. É crescer. O nosso sonho, meu e da nossa equipe que está por trás, desenvolvendo os aplicativos, desenvolvendo a plataforma, é construir uma coisa que vai revolucionar. E quem disse que brasileiro não pode fazer uma coisa boa? Pessoal, olha só, nós estamos ganhando a confiança de muitas pessoas. Não só brasileiros, como estrangeiros também. Tem muitos estrangeiros que estão investindo no ICO do Kotai Project. Hoje, dia 25 de junho, somente nesse ICO aqui, nós já arrecadamos quase 1 milhão de dólares. Já temos aqui, ó, 971 mil dólares. Lembrando que nós temos 1 milhão de dólares lá dos investidores, dos fundadores, tá? 1 milhão de dólares do primeiro investidor anjo, o americano, e agora mais 971 mil dólares. Nós já temos quase 3 milhões de dólares, ou seja, o valor que nós temos já é suficiente para construir praticamente todo esse ecossistema aqui. Então, nós vamos entregar ainda esse ano de 2025, nós vamos entregar a Kotai Wallet, o Kotai Payments, o Kotaiko, a Kotai Bet e o Kotai Space. Tudo esse ano de 2025. Isso é maravilhoso. Kotai Wallet, Kotaiko, Kotai Payments, Kotai Bet e Kotai Space. Tudo ainda esse ano. E o ICO nem acabou ainda. É por isso que eu falo, esse ano, muito provavelmente a gente pode alcançar ali, a gente pode até ultrapassar os 3 milhões aqui, ó, de arrecadação.
Então, muito provavelmente, ainda esse ano, o ICO pode encerrar. E o mais interessante é que mesmo encerrando esse ano, a gente vai arrecadar valor mais que o suficiente para financiar o ecossistema pelos próximos 2, 3 anos, ok? E mesmo assim, haverá menos de 1 trilhão de Kotai em circulação. E isso vai agregar muito, muito valor no Kotai. Muito valor no Kotai. Tá bom, pessoal? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Ano que vem, assim que o ICO terminar, ok? A gente vai começar o quê? A lançar a nossa própria blockchain. Então vai ser a partir do ano que vem que nós vamos começar a fazer ali a transição, a troca do token Kotai para a cripto Kotai. Nós teremos a nossa própria blockchain, então a partir do ano que vem, a cripto Kotai ela será 100% descentralizada. E ainda no ano de 2026, nós vamos começar a oferecer serviços de cartão cripto para os senhores. Isso é maravilhoso. E tudo isso dentro da Kotai Wallet, dentro do nosso ecossistema. Ah, mas e o banco Kotai? Ah, isso vai ficar para 2027, pessoal, porque aí envolve moeda fiat. E é muito mais caro para fazer isso aí, tá bom? Mas paciência. O mais importante é isso aqui. Ok? O mais importante é isso aqui, porque aqui mesmo os senhores também vão poder converter os seus Kotais em moeda fiat, mesmo sem o banco. Mas não se preocupe, que a nossa intenção é em 2027 nós termos caixa, ok? E estrutura suficiente para poder lançar o nosso banco em paraíso fiscal, ok? Então vai ser bem mais fácil também para os senhores abrirem conta através da Kotai Wallet, os senhores abrirem conta num banco em paraíso fiscal. Entendeu, meus amigos? Pessoal, muito obrigado por tudo, compartilhe essa live e mais uma vez eu quero alertar os senhores. Esse projeto, ele vai acontecer, ele já está acontecendo, independente se você acredita ou não. Ok? Eu estou sendo realista, graças a Deus, graças aos investidores, graças àquelas pessoas que estão acreditando, estão apoiando o projeto, nós já temos grana para soltar tudo esse ano. Ou seja, é só questão de tempo, para que o próprio ecossistema nos próximos meses, ou seja, no ano que vem, o próprio ecossistema já vai começar a dar lucros. Você está entendendo, pessoal? E vai começar a andar com as próprias pernas. E, consequentemente, a valorização do Kotai se torna inevitável. Inevitável. Então, meus amigos, muito provavelmente, o Kotai ele pode ultrapassar 50 centavos até final de 2030. Ok? Então, não diga que eu não avisei. Quem não investir nesse projeto esse ano, o mais rápido possível, em 2030, vai estar chorando no banho. Ok? Muito obrigado por tudo, compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal do KotaiCast e até mais, pessoal!